Iniciou. Boa noite. Boa noite, Lisandra. Boa noite, Nicole, tudo bem? Meu sinal é esse aqui, tá, pessoal? M, ladinho assim na barba, tá? M de Marco, isso. Nicole, eu inicio e você entra depois, pode ser? Pode ser, Esther. Tá. Fazemos 15h15? Pode ser. Tá bom, então. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Essa será a nossa quarta aula do curso básico de Libras, curso de extensão aqui da UniOeste. Vou me apresentar, me chamo Maicon Costa, eu sou acadêmico, assim como todos vocês, né, na turma de Letras Libras, e sou intérprete de Libras há cerca de 15 anos, né, estou como intérprete de Libras. Atualmente eu trabalho no IFPR, não sei se vocês conhecem, Instituto Federal do Paraná, tem em outros estados, né, IFSC, IFSP, e trabalho como intérprete na graduação, curso de pós-graduação também. É um prazer, pessoal, estar aqui junto com vocês. Não sou professor de Libras, assim como vocês, estou aí nessa jornada, né? Espero que todos possamos concluir essa formação
acadêmica e continuar aí os nossos estudos, nosso desenvolvimento acadêmico. Tá um prazer. Peço que vocês fiquem à vontade, podem participar, podem interromper a hora que vocês quiserem. Pode levantar a mão, pode escrever no chat, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone. Fiquem à vontade. O curso é de vocês. Vocês que são os mais interessados, né? E a gente está aqui para poder tirar as dúvidas de vocês, ajudar no que for necessário, tá bom? Por motivos maiores, a Fabiola não vai poder estar presente com a gente hoje, mas ela deixou alguns recados aqui para vocês. Todo mundo conseguiu acessar as atividades assíncronas? Quem não conseguiu, pode perguntar para a gente, pode falar, pode se manifestar. Já tem 4 atividades lá. A atividade da aula de hoje já está lá também. Então, teve a primeira aula, a segunda, a terceira e já tem a quarta. Pessoal, isso é extremamente importante para vocês conseguirem o certificado de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, podem falar. Se tiverem dúvidas, tem uma área de chat lá na própria plataforma, vocês podem se comunicar, ou entre em contato com a Fabiola, né? Ela deixou o contato pessoal dela. E aí o nosso objetivo é ajudar vocês, tá bom? Corram atrás. Vocês precisam se manifestar. Não está entendendo uma atividade? Está tendo alguma dificuldade técnica? A partir da manifestação de vocês que a gente vai poder tomar alguma atitude para ajudar vocês, beleza? Então fiquem à vontade aqui na aula para tirar as dúvidas. Se quiserem falar de outras aulas também, alguma outra coisa que você não entendeu direito, não lembra, quer tirar uma dúvida, pode ficar à vontade, tá bom? O objetivo aqui é que a gente tenha uma aula bem dinâmica e bem prática também. Então podem ficar à vontade para participar. Então vamos lá, nossa aula de hoje, o tema que foi designado para mim esse aí que está aparecendo para vocês. Expressões faciais e gramática. Então nossa aula vai ser dividida em 3 partes. Primeiro nós vamos falar sobre a introdução à estrutura gramatical da Libras, né, o sujeito, verbo, objeto. Quais são as regras que determinam a formação das frases em Libras. Depois, nós vamos falar da importância das expressões faciais na língua de sinais. E, por último, nós vamos fazer uma prática, né, de frases simples com expressões faciais adequadas. Tá bom? Só vou pedir para a Jaqueline. Jaqueline, você quer fazer uma pergunta? 12h30. Seu áudio está aberto. Não, vou pedir para você fechar seu áudio, por favor. Isso. Quando você quiser participar, pode ficar à vontade, tá bom, Jaqueline? Sem problemas. Tá, Lisandra perguntou sobre o retorno dos exercícios realizados. Então, cada ministrante, à medida que eles vão recebendo as atividades, eles vão dar o feedback, eles vão fazer a correção. Então, eu acredito que você precisa aguardar um pouquinho mais, tá, Lisandra? Tá bom? Mas se demorar muito, você pode entrar em contato com a Fabiola, aí a gente vê se ocorreu algum erro, algum problema, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, por último, nós vamos fazer atividades práticas, dinâmicas, como formar frases. Você pega uma frase em português, como você transforma essa frase em Libras? Qual é a expressão facial mais adequada para o entendimento da língua de sinais? Tá bom? Então, vamos começar. Fiquem à vontade, como eu falei. Mas antes, eu tenho uma curiosidade aqui para vocês. Talvez até uma polêmica, né? E aí? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o slide. A Libras é a segunda língua oficial do Brasil? O que você acha? Sim? Não? Responda aí no chat. Vou dar um tempinho para vocês aí. Vamos lá. Quem já ouviu falar sobre isso, né? A Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Português e Libras. Tá bom, Fernanda. Você está com algumas dificuldades, né? Eu vou pedir para você entrar em contato com a Fabiola, tá? Pode mandar uma mensagem para ela. Depois a gente pode tentar te ajudar. Ó, só a Lisandra falou que não e a Sheila falou que acha que não. A maioria falou que sim. E aí? Vamos lá, pessoal.
Bom, vamos dar a resposta? Isso é uma coisa bem polêmica. Eu, particularmente, acreditei por muitos anos que era, mas eu vim descobrir que não era. Olha só. A Constituição Federal do Brasil, lá no artigo 13º, fala que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. E a língua de sinais, através da Lei 10.436 de 2002, ela foi reconhecida como modalidade oficial de língua das pessoas surdas. É a língua de sinais oficial do Brasil, língua de sinais reconhecida. Porque existem vários tipos de língua de sinais, vocês aprenderam isso na primeira aula, né? Mas não é o idioma oficial. Para a Libra ser um idioma oficial do Brasil, teria que se mudar a Constituição do Brasil. Então, ela é uma língua reconhecida. Mas, apesar dela não ser um idioma oficial, esse reconhecimento que a Libras tem no Brasil tornou com que a gente fizesse vários avanços, né, nas pesquisas desse idioma. A partir daí começaram a fazer as pesquisas, né? Pesquisas acadêmicas, de doutorado, mestrado e assim por diante. E a maioria das pesquisas que nós temos aqui no Brasil, elas usaram como base as pesquisas da ASL, que é a American Sign Language, a língua americana de sinais. E é aí que a gente começa a falar entrar no assunto da nossa aula, a estrutura das frases nas línguas orais. Então, antigamente, os pesquisadores das línguas de sinais, na França, nos Estados Unidos, eles achavam que a estrutura das frases na língua de sinais era muito aleatório. Não existe uma organização, verbo, sujeito, objeto. A língua de sinais é meio aleatório. Do jeito que você fizer, eles vão entender. E, de fato, era assim. Eles faziam uma sinalização muito próxima das línguas orais, da estrutura, né, das línguas orais. Só que, de repente, surgiu um cara muito inteligente que mudou o jogo, que é o Liddell. Eu até coloquei ali embaixo, Liddell, 1978, 2003. Foram duas publicações importantíssimas dele, um professor lá dos Estados Unidos que estudou a língua americana de sinais. E aí ele percebeu que não. A estrutura da língua de sinais não é aleatória, não é livre. Existe uma ordem. Por quê? Quando você muda a ordem, você muda o sentido. E olha só que interessante. Um exemplo simples, em português. Como vocês estão vendo ali, ó. SVO significa a estrutura sujeito, verbo, objeto, certo? Começa pelo sujeito, depois o verbo e, por último, o objeto. Ele comeu pizza ontem. Todo mundo entende essa frase? Sim, fica claro, né? É uma frase fácil. Agora, a estrutura, a estrutura predominante da formação de frases na língua portuguesa, no português, é essa, sujeito, verbo, objeto. Existem outras, mas essa é a principal. Já no japonês, por exemplo, é o SOV, sujeito, objeto, verbo. E o que o Liddell descobriu? Quando a gente tenta impor as regras de uma língua em outra língua, isso causa uma grande confusão. O que a gente chama de... a gente torna uma frase agramatical. Ou seja, você infringiu uma regra gramatical e isso perde o sentido. Ou seja, cada idioma tem uma regra abstrata, subjetiva, que define como as palavras devem ser formadas. Por exemplo, em japonês, eles falam, ele pizza comeu ontem. Para eles, está tudo certo. Mas se a gente trazer essa regra do japonês para o português e do português para o japonês, ninguém vai se entender. Vai entrar em conflito. E aí, depois, o Liddell começou a pesquisar isso nas línguas de sinais. Ele falou, olha, isso acontece na língua de sinais também. Se a gente pegar a estrutura do inglês e jogar para a ASL, não ficou legal. Os surdos não entenderam muito bem. Ou se a gente pegar a estrutura da língua de sinais e jogar para o inglês, também não ficou muito legal. Ficou agramatical. A gente infringiu alguma regra gramatical. E é aí que entra a nossa parte da aula de hoje, de forma resumida, que a Libras, sim, ela tem uma ordem que a gente pode seguir. Porém, não é apenas o SVO igual ao português, sujeito, verbo, objeto. Na Libras existem objeto,
sujeito e verbo, verbo, sujeito, objeto. Nessa aula a gente vai ver alguns exemplos, tá bom? Bem interessante. E antes de entrar nessa parte aqui dos verbos direcionais, a gente pode dizer também que a pesquisa do Liddell descobriu a relação que as expressões faciais têm no sentido dos idiomas, principalmente das línguas de sinais. Antigamente, os pesquisadores focalizavam só na sinalização, o que eles faziam com as mãos, e eles desconsideravam as expressões faciais e corporais. A gente chama também de expressões não manuais, né? São expressões faciais e corporais. Mas na literatura você vai achar também a sigla ENM, expressões não manuais, mas as expressões faciais e corporais. São extremamente importantes. Por exemplo, no nosso curso aqui de letras, a gente já estudou sobre a semântica, o sentido. E as expressões faciais, elas dão esse significado. Elas são muito importantes para isso, nos ajudam, faz uma diferença imensa você usar a expressão facial na língua de sinais. Então, agora vamos para os estudos aqui no Brasil, rapidamente, né? A Ronice Quadros, ela fez uma tese de doutorado só sobre isso, só sobre a formação das palavras em língua de sinais. E aí, o que ela percebeu? A gente pode dividir os verbos na língua de sinais em dois grandes grupos. Os verbos direcionais, que têm uma direção, e os verbos não direcionais. Por exemplo, verbos direcionais. Ir, eu vou. Né? Ou você vem, uma pessoa vai, passou. São verbos direcionais. Por exemplo, ajudar. Se alguém vai me ajudar, eu faço a pessoa que vai prestar ajuda para mim, na minha direção, certo? Se eu vou ajudar alguém, eu faço eu ajudando a pessoa. Então, é um verbo direcional. Quem que está ajudando? Quem está recebendo ajuda? Certo? Então, nesses verbos direcionais, por exemplo, entregar. Eu entreguei para alguém. Alguém entregou para mim. Ele entregou para ela. Esses verbos direcionais, a sentença ela é variável. Você pode colocar SVO, sujeito, verbo, objeto, ou SOV ou OSV. Esse verbo direcional depende da direção. Então, você vai ter que pensar um pouquinho. Como é que eu vou organizar essa frase em libras para que exista essa concordância? Por exemplo, se eu falar, eu te ajudo, e fizer o sinal de ajudar para mim, ficou a gramatical em libras. Não, eu que estou ajudando, então tem que ser na direção correta, certo? Então, aí, a gente vai fazer exemplos para a gente ver como é que funciona isso. Então, basicamente, os verbos que têm essas direções, a direção, é variável. Pode ser sujeito, verbo, objeto, objeto, verbo, sujeito e sujeito, objeto, verbo. Beleza? Agora, os verbos não direcionais, a maioria deles é SVO. É igual ao português. Verbos que não têm direção em libras. Por exemplo, o verbo gostar. Olha aqui, ó, o verbo gostar. Né? Você faz aqui no peito. Ele não tem uma direção. Eu não posso fazer você gosta, fazer assim em você. É a gramatical. Tem que fazer em mim, gostar. Certo? Ou o verbo comer. Ele não tem uma direção. Ou o verbo sentir. Amar. Né? Depois, se eu quiser fazer o sinal eu amo você, eu coloco a direção depois, mas o verbo em si ele não tem direção. Nesses verbos, as sentenças, na maioria das vezes, ela usa a estrutura SVO, sujeito, verbo, objeto. Beleza? Mas, pessoal, só para ficar tranquilo para vocês, quando a gente aprende Libras, a gente se torna uma criança, né? É igual uma criança que está aprendendo português. A gente vai engatinhando. E se você perguntar para uma criança que está aprendendo português, qual que é a estrutura da gramática da língua portuguesa para você chamar sua mãe? Ela não sabe. A própria Ronice Quadros, ela falou num vídeo que eu assisti recentemente na internet, o surdo, ele apenas, em contato com outros surdos, ele adquire a língua, o idioma. Ele não fica preocupado com as regras. Depois que ele domina o idioma, que ele vai aprender as regras. E o objetivo aqui
nesse curso é que vocês pratiquem, né? Então a gente está dando só algumas dicas, alguns toques de partes mais teóricas, porque é importante, porque isso aqui é um curso de extensão dentro de uma formação superior, mas não fiquem muito preocupados com isso. Se você, eu não lembro mais o que é SVO ou SV, pesquisa. Se você pesquisar, você vai achar. Tá bom? Nós temos aqui a Jaqueline, falou que não consegue ouvir nada, o áudio está mudo, entrou e saiu, mas continua não ouvindo. Jaqueline, você está usando celular, computador, se você tiver um outro dispositivo na sua casa, e acho que é só você que está com esse problema, tá? Tenta sair e entrar novamente. Tá bom? Então vamos continuar aqui, pessoal. Então, por exemplo, eu coloquei uma frase ali embaixo. João ajuda Maria. João é o sujeito, o verbo ajudar é o verbo, né? Ajudar, e Maria é o objeto. O que é interessante nessa frase? Ajudar é um verbo direcional, lembra? Então, os verbos direcionais, eles podem ter várias estruturas. Ele é mais livre, ele é mais dinâmico. Então, eu posso fazer João aqui, né? Posso fazer, ó, João ajuda Maria. Ficou sujeito, verbo, objeto. Agora vamos mudar? Vamos colocar sujeito, objeto, verbo. Será que dá? Vamos lá. Sujeito, João, né? João, Maria. Aí eu faço aonde João tá, ajudou a Maria. Deu para entender em Libras? Deu. Ficou legal. Então, essa frase também dá para usar o SLV. Vamos para outra estrutura, OSV. Será que eu posso colocar objeto, sujeito e verbo? Vamos tentar. Maria primeiro, né? Então, Maria desse lado, João, saindo do João, ajudou a Maria. Beleza, deu para entender também. Então, é um exemplo que mostra que nesses verbos direcionais, tanto faz a estrutura. Tanto faz. Só que você tem que tomar o cuidado da ajuda sempre sair de João. Se eu colocar ajuda no sentido de Maria para João, aí a frase está gramatical. Aí eu errei, eu mudei a frase. Beleza? É basicamente isso. Então, pessoal, sobre as expressões... A primeira parte da aula foi essa. Expliquei um pouco das sentenças. Quando a gente praticar, vocês vão ter um pouco mais de... Vocês vão entender melhor isso. Podem ficar à vontade para levantar a mão, para abrir a câmera, abrir o áudio, pode falar, pode interromper, pode perguntar, tá bom? Se alguém quiser se manifestar, pode escrever no chat, não tem problema nenhum. Se vocês não se manifestarem, eu vou continuando a aula aqui. Como é esse símbolo de ajudar? Você quer dizer o sinal, né? Sinal, a gente chama de sinais. Sinal, você pode até fazer assim, ó, sinal. Isso, muito bem. Então, nós temos vários tipos de variações no sinal ajudar. Existe esse aqui, ó, a mão esquerda, com a configuração de mão do número 1, podemos dizer assim. A mão direita, com essa configuração de mão, eu faço aqui, ó, ajudar, certo? Eu vou ajudar alguma pessoa. Agora, existe essa configuração de mão aqui também, ó, ajudar. Por exemplo, eu vi muitos intérpretes, quando estavam falando lá do Rio Grande do Sul, que teve enchente, em vez de eles falarem que as pessoas estavam ajudando nesse sentido aqui, como elas estavam mandando água, roupa, comida, eles usaram aqui, ó, ajudar. Dá aquela ideia de pegar, né, algo e enviar para a pessoa. Então, existe esse ajudar aqui e esse ajudar aqui. Tanto faz, não existe nenhuma regra sobre isso. Tá bom, Sheila? Então, Ana Paula, o SVO você pode sempre usar quando os verbos são não direcionais. Gostar, aprender, comer, ele não tem essa direção, certo? Assim, como a maioria como todos os verbos não direcionais vai ter o SVO e algumas sentenças direcionais também, a maioria das vezes você vai usar o SVO, mas tem casos que não vai ficar legal. A gente já vai ver alguns exemplos aqui, beleza? Às vezes o SVO erra também, pessoal. Vocês vão ver. A gente vai ver alguns exemplos aqui. A ideia é que você tente pensar, tá fazendo sentido isso que eu estou fazendo em língua de sinais? Faz sentido isso ou não? Bom, a gente vai ver alguns exemplos. Beleza?
Então, partindo aqui para as expressões faciais elas fazem parte sim da língua brasileira de sinais. Agora eu fiquei em dúvida se nas aulas de Libras alguém falou sobre os 5 parâmetros da língua de sinais. Acho que não, né? Algum aluno pode se manifestar aí? Não foi falado, né, dos 5 parâmetros. Não. Mas, sim, basicamente, pessoal, é que a expressão facial ela faz parte. Por exemplo, uma palavra na língua portuguesa, cada letra representa um fonema, certo? A gente aprendeu isso aqui no curso de letras. Na língua de sinais também. Cada parte que compõe um sinal, ela tem uma explicação. E uma delas é a expressão facial. A expressão facial, ela faz parte da gramática, ela é extremamente importante. Por exemplo, o primeiro parâmetro da formação de um sinal na língua de sinais é a configuração de mão. Beleza? Configuração de mão. O que vocês aprenderam? A configuração de mão ela começa com o alfabeto, com os números e tem várias outras. O que é a configuração de mão? De uma forma simples e clara, a forma que a sua mão vai ficar ao fazer o sinal. Nem sempre vai ser uma letra, certo? Por exemplo, frio, a gente usa essa configuração de mão aqui. Ó. Isso aqui não é uma letra, nem um número, é uma configuração de mão, o formato que a minha mão está. Aí eu faço aqui o sinal de frio. Então, o primeiro parâmetro é que forma que a sua mão vai estar, configuração de mão. O segundo, em que local do corpo você vai fazer esse sinal? Qual vai ser o ponto de contato? Vai ser no queixo, vai ser no nariz, na testa, no ombro, vai ser no espaço neutro? Esse é o segundo ponto. Primeiro, que forma que vai estar a sua mão? Segundo, que lugar você vai fazer esse sinal? Terceiro, vamos lá, movimento. Que movimento vai ter esse sinal? Por exemplo, professor. Você vê que a gente faz um semicírculo? Professor. Aí, por exemplo, o sinal de procurar. A gente faz um círculo, né? Ó, movimento circular. Procurar. Basicamente isso. Ajudar. É um retilíneo, né? Ele tem essa direção aqui, uma reta. Então, o segundo parâmetro que a gente pesquisa na formação de sinal é esse. Configuração de mão, a forma que a sua mão vai ter, a localização, o ponto de articulação. Nós falamos do movimento. Qual que é o próximo? Me ajudei, Nicole. A direção, exatamente. A direção da palma da mão. A sua palma da mão vai estar para baixo. São 6, né? 6 direções. Para cima, para baixo, para dentro, para fora e para os lados. Né? É onde vai estar a sua palma da mão. Por exemplo, o sinal de ajudar. A palma da mão ela está para frente. Né? Agora, se eu estou recebendo ajuda, a direção da minha palma da mão está para mim. Basicamente isso. Como eu falei, pessoal, que é igual uma criança que está aprendendo português, as regras não fazem tanta diferença. Você tem que praticar, você tem que treinar, você tem que perguntar. E com o tempo as regras vão fazendo sentido para vocês. E se não souber, não tem problema. Pesquisa o que você acha. E o quinto parâmetro são as expressões faciais e corporais, ou também expressões não manuais. Esses 5 parâmetros que nós falamos, vou repetir. Configuração de mão, o jeito que a sua mão vai estar, a localização do sinal, espaço neutro no nariz, na testa, no queixo, o movimento, é semicircular, é circular, helicoidal, a direção da palma da mão, direcionalidade, né? Para onde que a sua palma da mão vai ir. E a última, as expressões faciais e corporais. Tudo isso forma um sinal e isso dá um sentido. Se você muda um parâmetro, você pode mudar a frase, mudar a palavra, você está dando um novo significado ou você está tornando esse sinal agramatical. É igual aquela palavra. Ele pizza comer ontem. Em português fica estranho, né? Não, ele comeu pizza ontem. Você seguiu aquela regra do português, a frase ficou legal, ficou bem entendível. Tá bom? Então, as expressões faciais são extremamente importantes. Faz um tempo, teve uma grande discussão nas redes sociais. Muita gente, que os intérpretes começam a aparecer, né, nos shows,
na televisão, a gente chama de janela de Libras. Todo mundo já deve ter visto, né? E aí, muita gente, aquele intérprete lá fica fazendo careta na televisão, fica fazendo careta nos shows. Então, teve um tempo que começou esse movimento de discriminação, vamos dizer assim, dos intérpretes, dos surdos. Esse povo aí que fica fazendo caras e bocas, caretas, né? Pessoal, faz parte da gramática, é extremamente importante, tá bom? Então, se você quer aprender Libras, e aí você vê um intérprete, um surdo fazendo uma expressão muito forte, aí você, eu não vou fazer isso daí, ele está pagando mico. Você tem que repensar se você realmente quer aprender Libras. Isso faz parte desse mundo, desse idioma. E como a Fernanda falou, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Olha só que interessante. Duas pessoas que são de países diferentes, que falam idiomas diferentes, elas carecem de recursos linguísticos para se comunicar. Mas o que é que muitas fazem? Por meio da expressão, você consegue, às vezes, entender o que a pessoa precisa, se ela está gostando, se ela não está, se ela precisa de ajuda ou não, se ela está com medo, pela expressão facial. Então, a gente pode dizer que é uma ferramenta de comunicação humana. A gente nasceu com isso, isso faz parte do nosso ser, da nossa linguagem, da nossa comunicação. E agora, na língua de sinais, vocês que estão aprendendo, isso é extremamente importante. Então, a gente vai treinar um pouquinho na aula de hoje. Precisa perder um pouco a vergonha? Sim, mas vai ser natural. Vocês vão ver que vai ser uma coisa bem natural, tá bom? E é interessante porque a gente equivale as expressões faciais na língua de sinais à entonação da voz no português. O tom da voz que a gente dá quando a gente fala no português deixa tudo mais claro. Né? O jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa responde, você entende se ela está estressada, se ela está com preguiça, se ela está animada ou nem tanto, se ela gostou ou não gostou. Tudo bem? Você pergunta para uma pessoa, tudo bem, mais ou menos. O tom da voz, ele diz tudo, né? Mas mesmo assim ele é acompanhado de uma expressão corporal. Mas no português, o tom da voz ele é mais forte, ele é mais cativante do que a expressão corporal. Na língua de sinais, totalmente o contrário. O tom que a gente dá na língua de sinais é pela expressão. Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos. E isso é incrível, tá bom? Isso é incrível. Isso mesmo, Fernanda. As expressões não manuais, elas são usadas para a gente fazer exclamações, negações, afirmações, interrogações. Nós vamos ver alguns exemplos na aula de hoje. E, pessoal, não existe regra. Você vai aprender praticando, tá bom? Praticando, vendo outras pessoas, assistindo vídeos. Aproveite para ver os intérpretes, excelentes intérpretes. Todos os intérpretes participaram de todas as aulas aqui. Está tudo gravado. Olha lá a expressão que eles fizeram. Isso vai ajudar você. Pessoal, tem algum intérprete aqui na sala que pode participar, pode ajudar hoje? Eu sei que uma das intérpretes está com um problema pessoal e talvez ela ia precisar sair, motivo de doença na família. Se alguém puder se disponibilizar para ajudar a Nicole, a gente agradece, tá bom? Então vamos aguardar aqui um pouquinho e ver se alguém se manifesta. Ela colocou aí no chat também. Então, as expressões faciais são uma parte maravilhosa da língua de sinais. Então, a gente pode dividir essas expressões, né? O vulgo caras e bocas e caretas, em três partes principais. Nós usamos elas para fazer as pontuações, que é exatamente isso que a Fernanda falou, né? Interrogação, exclamação, negação. Existe a expressão neutra. Expressão neutra é quando você não faz nenhum tipo de expressão. Existem as emoções, que são os sentimentos, né? Feliz, triste, alegre, apaixonado, gostar, nojo. E a última são os intensificadores. Aquela questão do tom da voz. Por exemplo, uma comida gostosa ou uma comida deliciosa. Olha só, a Nicole fez perfeitamente, você viu?
comida gostosa e uma comida deliciosa. Uma coisa legal e uma coisa muito legal. Por exemplo, vamos começar pelo último ali, intensificadores. Vou dar aqui alguns exemplos, antes da gente partir para as atividades. Se você quer falar que seria usada apenas nas afirmações, a expressão neutra, não. Depende muito, Jaqueline. Por exemplo, a expressão neutra, vou dar um exemplo. Quando você vai perguntar o nome de uma pessoa, vocês lembram? Vocês aprenderam na segunda aula, né? Como é que pergunta o nome de alguém? Alguém quer abrir a câmera e entrar aí? Pode ser você mesmo, Jaqueline, se conseguir. Vamos interagir um pouco. A Esther está substituindo. Aí, algum aluno quer participar? É bem fácil, vamos falar de nome. Nome vocês aprenderam, né? Olha lá, Benedita. Obrigado, Benedita, por participar com a gente. Isso é sinal de nome. Agora, se você está perguntando, Benedita, qual que é a expressão facial para pergunta? Se você quer saber... Aí, perfeito. Você viu? Ela baixou a sobrancelha, até fez com a boca, seu nome. Expressão facial para pergunta. Muito bom. Então, eu vou perguntar o seu nome, Benedita. Não tem problema. Obrigado, Benedita. Quer voltar? Então, a expressão facial de pergunta, vocês entenderam. Existe uma expressão, certo? Se existe, não é neutro. Agora, quando eu vou responder o meu nome, como é que você responderia, Benedita? Já que você voltou aqui, só não abriu a câmera. Não tem problema, eu vou fazer, pessoal. Se alguém me perguntou o meu nome, eu vou responder. Meu nome é Maicon. Eu não preciso fazer nenhuma expressão para responder o meu nome. Né? Então, aí está uma expressão neutra, quando eu vou responder alguma coisa que carece de sentimento. Obrigado, Benedita. Como é que você responde seu nome? Vai lá. Meu nome é Benedita. Benedita. E aí, a Benedita estava com a expressão neutra, certo? Expressão neutra. Viu, Benedita, a diferença? Quando você pergunta o nome, você faz a expressão de interrogação, pergunta. Mas quando você responde, aí você usa a expressão neutra. Então, a expressão neutra a gente usa muito com substantivos, né? Por exemplo, eu estou falando de um professor. O simples fato de fazer o sinal de professor, eu não preciso fazer nenhum sinal. Né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Então, lá, nas pontuações, que são as interrogações, exclamações e negação. Eu estava falando dos intensificadores primeiro, né? Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Se algum aluno quiser entrar diferente para participar, eu vou anotar aqui que a Benedita já participou. A Benedita já vai ganhar um ponto comigo aqui, ó. Benedita. Eu vou anotar o nome de quem quiser participar, tá? Sem pressão, mas quem quiser vai ser legal. Se algum aluno quiser entrar para participar aqui com a gente, não tem problema, o pessoal que está com problema de câmera. Mas, ó, por exemplo, quando algum aluno entrar, a gente vai fazer uma dinâmica diferente, mas eu vou seguir na explicação. Quem sabe o sinal de legal? Legal a gente usa aqui, né, os 4 dedos na bochecha, né? Legal, legal. Mas como que você faria muito legal? Isso aqui é muito legal. Eu gostei. A Esther não fez o que muita gente faria. Tem gente que faz assim, ó, muito legal. Olha aí, a Fábio entrou e saiu. Muito legal. Não fica... Na língua de sinais a gente não usa isso. A gente usa a expressão facial para definir se uma coisa é mais ou menos legal, é muito legal, ou como diz no Rio Grande do Sul, é trilegal. É a expressão que vai mostrar isso para você. Você não precisa fazer muito legal. Você vai fazer legal. A pessoa vai perceber, né? Quer que você gostou lá do show? Show, né? Sinal de show assim, ó. S, levanta a mão. Aí a pessoa fala, foi legal. Percebeu a expressão? Foi legalzinho, né? Foi legalzinho. Ou uma expressão meio neutra. Legal. Ou legal. Então, a expressão facial ela é usada como intensificador. Você não precisa usar o sinal de muito ou o sinal de pouco. Basta mudar a expressão que a pessoa vai perceber. Por isso que é uma coisa incrível, né? É uma coisa muito legal. Muito interessante.
Por exemplo, chover. Se algum aluno quiser entrar aqui, abrir a câmera para a gente treinar esse intensificador da expressão facial em chover, vamos dar aqui 30 segundos para alguém entrar. Isso mesmo, Fernanda. A expressão facial, você lembra que a gente falou da formação dos sinais? Tem a configuração de mão, tem o local, tem o movimento, tem a expressão facial e tem a direção. A expressão facial, ela faz parte. Você faz o sinal e a expressão junto. Beleza? Por isso que ficou muito legal. Você subentendeu pela expressão que é muito legal. Tudo bom, Lisandra? Obrigado por participar aí com a gente. Lisandra, você sabe o sinal de chover? Muito bem, muito bom. Chover. Esse é o sinal de chover. Agora, vamos supor que você quer comunicar para uma pessoa surda que aí onde você mora está chovendo muito, chovendo canivete. Como que você faria? Olha só, pessoal. Viram a expressão facial? A expressão facial é tudo. Ela não precisava fazer aqui chove muito. Não, a gente usa o sinal muito na Libras, mas assim, a expressão facial, ela comunica 1000 vezes melhor. Parabéns, Lisandra. É isso mesmo. Ela ainda fez o sinal de Rio Grande do Sul. Você mora no Rio Grande do Sul? Legal. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Mais ou menos. Tá, usar uma expressão facial junto. Isso aí. Você faz a expressão junto com a sinalização. Pergunta da Fernanda Cavalli. Se eu quero dizer que fui ao show e ele estava mais ou menos, eu tenho que fazer a configuração de mão mais ou menos ou a expressão? Tanto faz. Você pode fazer, eu fui ao show e estava mais ou menos. Mas olha a expressão. Porque se você fizer assim, eu fui no show e estava mais ou menos. Estranho, né? Parece que não tem emoção. Fica uma coisa fria, sem sentido. Por isso que as expressões faciais fazem parte dos 5 parâmetros da língua de sinais. Ela é extremamente importante. Então, se você fizer mais ou menos, dá todo sentido. E aí, dependendo da intensidade desse mais ou menos, a pessoa vai entender qual foi o seu sentimento com relação ao show. E aí você vai passar uma comunicação completa. É por isso, pessoal, que algumas pessoas pensavam, a língua de sinais, ela nunca vai conseguir exprimir o que a gente fala, o que a gente comunica na língua oral. E eu discordo totalmente. É possível explicar, sim, é possível comunicar, sim, no mesmo tom. Coisas que a gente explica em língua portuguesa, a gente pode explicar na língua de sinais, porque é um idioma rico, é um idioma incrível, você pode adicionar elementos ali que a comunicação fica clara. Mas assim, como intérprete de Libras, eu vou falar que tem assim algumas coisas muito complexas que às vezes fogem da realidade da cultura surda, que é difícil explicar, mas dá para tentar. Certo? Mas assim, a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, ela é riquíssima. Ela tem esses aspectos que a gente pode se comunicar muito bem. Então, Fernanda, se você usar a expressão facial junto com o sinal de mais ou menos, vai ficar perfeito. Você vai comunicar, você vai passar exatamente o que você sentiu com relação àquele show. Isso, a expressão sempre junto, pessoal, sempre junto. Por isso que a gente falou dos 5 parâmetros, tá? Não sei se vai ter um curso intermediário depois desse aqui, vocês vão ter que... Mas a gente teve, tá, pessoal? Eu lembro que na turma aqui de Letras Libras, eu sou aluno também, as professoras falaram dos 5 parâmetros, inclusive a gente teve atividades, né, que a gente tinha que falar qual que era a configuração, qual que era o local, o movimento. Eu lembro disso. Mas se vocês quiserem pesquisar, tem bastante coisa na internet. E a expressão facial, ela faz parte dos parâmetros. Então, se você for fazer um sinal, tem que ter expressão também, tá bom? Aí você comunica de forma completa. Vamos lá. Professor, eu tenho dúvidas sobre a delimitação do espaço ao fazer a sinalização. Fernanda Cavalli. Você quer entrar aqui, Fernanda, na live para conversar comigo rapidinho? Pode abrir a câmera, abrir o áudio se quiser. Acho que fica mais fácil para a gente conversar. Coisa rápida. Não? Tá com vergonha? Sem problemas. Tá sem câmera. Fernanda, não existe uma delimitação de espaço.
né? Eu diria que não. Qual que é o problema? É que a gente tá se comunicando aqui por meio de uma videoconferência, né? Então eu tenho que respeitar esse sinal aqui. Mas assim, até onde o seu braço alcança? Não tem como você fugir muito, né? Da posição do seu braço, onde você está no seu corpo. A ideia é que se você está conversando com uma pessoa surda, ele tem que te enxergar, ele tem que te ver. Então, se ele está aqui, eu vou me direcionar para ele, eu vou sinalizar para ele. Né? É claro que, com o tempo, quando você for amadurecendo no uso da língua de sinais, você vai ver que é uma coisa meio natural, tá? Não tem como a gente ensinar. Mas, por exemplo, quem trabalha como intérprete tem que ficar preocupado com esse enquadramento da câmera, né? Mas na vida real, posso ser sincero, se eu estou conversando com um surdo aqui do meu lado, eu não fico preocupado com o espaço. Certo? No olho a olho a gente não tem esse tipo de preocupação. Então eu acho que você não precisa se preocupar com isso, tá? Tá bom? Pode ficar bem tranquilo. A delimitação do espaço para sinalização. Só se você estiver diante de uma câmera. Tá. Nós fizemos, né, os exercícios sobre os 5 parâmetros. Vamos lá, o Diogo Porfírio. Acredito que as expressões faciais farão parte da comunicação em Libras com naturalidade, de acordo que evoluímos na língua. Assim como a língua oral e fazemos expressões sem pensar ou programar, em Libras também virá quase que automático. Perfeito, Diogo, é isso mesmo. Vai ficando uma coisa natural. É um processo de aquisição, né, dessa língua. Vocês estão nesse processo de aquisição. Então vai ser uma coisa natural. Mas lembre-se, é muito importante. Tá bom? É muito importante a expressão facial. Por quê? Vamos agora ver como a gente pode passar uma ideia errada se a gente usar a expressão errada. Como é que muda o sinal? Como é que muda o sentido? Topografia. Uhum. Concordo contigo, Diogo, é mais complicado, mas depois vai se tornando natural. Pode ser, Fernanda. Mas assim, como eu disse, se você está com um surdo conversando na vida real, numa sala de aula, né? Não existe essa preocupação. Meu Deus, a minha mão vai até aqui. Eu só posso chegar até aqui, não posso passar do umbigo. É mais para quem vai fazer uma gravação, se a gente vai fazer um trabalho acadêmico, né? A gente tem que respeitar esse enquadramento. Mas assim, na vida real você não precisa ficar preocupada com isso, tá bom? Mas é claro que tem pesquisa sobre a topografia. Isso aí você vai achar, mas é uma coisa mais técnica, né? Tá bom? Enquanto você estiver sinalizando, conversando com uma pessoa, você não precisa ficar preocupada não até onde sua mão vai, tá? Eu vou ficar só até aqui, não tem problema nenhum, você pode ficar à vontade, tá bom? Mas é uma dúvida bem, bem válida, as pessoas têm essa dúvida, né? Muito bem. Então a gente falou dos intensificadores, né? Nós tivemos a participação aí de uma aluna. Vou até voltar aqui e ver o nome dela, que eu vou anotar, que ela ganhou um pontinho também. Tô brincando, tá, pessoal? Só para incentivar vocês a participar. Lisandra. Vou corrigir as atividades da Lisandra e da Benedita com carinho. Brincadeira. Sem pressão. E ali nós vemos as emoções e sentimentos. E aí, quem quer participar comigo aqui? A gente dá um exemplo de uma emoção e de um sentimento. Gostaria de participar. Vou até tirar os slides aqui, pessoal, ficar mais fácil para a gente se comunicar. Aí, Fábio, obrigado, Fábio, por participar. Tá? Pode ficar à vontade, se quiser abrir o microfone também. Então, vamos lá. Fábio, você sabe o sinal de... Desculpa, não tem problema, dá para te enxergar bem. Fábio, você sabe o sinal de apaixonado? Não sabe? Amor, muito bom. Me diga aí, quem você ama muito? Pode ser um pet, um filho, uma filha. Minhas filhas. Muito bom. Sabe o sinal de filhas? Filha? Sim, eu vou ensinar para você, ó.
Pessoal, uma dica para vocês gravarem alguns sinais da língua de sinais é a associação. Eu fiz muito isso quando eu estava aprendendo. Você associa um sinal com uma ideia, isso te ajuda a gravar. Por exemplo, o filho ou a filha, eles têm que mamar, não é? Mamar. Então, o sinal de filho é assim, ó. Filha. Certo? Só que a gente faz um movimento uma vez só. Filho. Certo? Então, agora vamos ver. Você quer falar que você ama muito as suas filhas. E aí, você fez expressão facial ou não? Fez. Fez. Foi natural. Você fez assim, amo minha filha. Então, viu, pessoal? A expressão faz toda a diferença. Agora, se a Fábio fizesse assim, amo filha. Aí parece que o amor tá... Um amor muito pequeno, né? Muito... Agora, quando você faz aquela entonação, aquela expressão, não existe regra para essa expressão, né? Mas ela arqueou as sobrancelhas, eu vi que ela abriu o olho, ela colocou um movimento nos ombros. Eu entendi que ela ama muito as filhas dela. Entendeu, Fábio? Alguma dúvida? Muito obrigado, viu? Obrigado por ter participado aqui na aula. Então, pessoal, imagine aí alguém fazendo, se alguém quiser entrar, enquanto eu dou os outros exemplos aí, pode entrar e participar com a gente. Por exemplo, você consegue alguém fazendo o sinal de nojo? Quem sabe aqui o sinal de nojo? Eu faço assim, né? Nojo, né? Olha a expressão facial. Coisa nojenta. Eu não gosto disso. Me dá ânsia. Ó, uma associação que você pode fazer o sinal de nojo é que às vezes dá ânsia de vômito, né? Aí a pessoa tem aquele refluxo, digamos assim. Então, ó, nojo. Parece que está voltando tudo aqui, né? Nojo. Pode fazer assim também, né? Não gosto. Nojo. Agora, você consegue imaginar, você vai conseguir comunicar o sentimento de nojo se você tiver uma expressão neutra? Ou uma expressão feliz? Não tem nada a ver. Fica muito estranho, na é verdade? Então, é o que o pessoal perguntou ali no chat. Eu faço sinal junto com a expressão facial? Sim, tem que acompanhar. Eles andam juntos. Lembra lá dos parâmetros, né? Os 5 ocorrem ao mesmo tempo. Tá bom? E para a gente finalizar as pontuações, né, tem a interrogação, exclamação. É muito importante na língua de sinais. A Benedita fez lá, né? Seu nome. Ela arqueou a sobrancelha, mexeu a cabeça, deu para entender que era uma pergunta, né? E a negação também. A negação é extremamente importante. Por exemplo, pessoal, o sinal aqui de entender e não entender. Posso fazer assim, ó. Entendi. Viu? Balancei a cabeça. Não entendi. Por que esse exemplo é muito bom? Porque a configuração de mão, a forma que a minha mão vai levar é a mesma, o ponto de articulação é o mesmo, o movimento é o mesmo, a direção da mão é a mesma, a única coisa que muda é a expressão facial, é o quinto parâmetro. E se eu fizer ele errado, eu mudo todo o sentido, eu posso comunicar uma coisa errada. Perceberam? Então, entendi, não entendi. Ou entendi mais ou menos. Entendi. Perceberam a diferença? Então, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui os slides. Daí a gente pode... fazer mais algumas dinâmicas aqui. Quem gostaria de entrar aqui na aula, participar com a gente, pode ficar à vontade. Vamos lá, vou esperar algum aluno aqui entrar com a gente. Ah, consegui tirar. Beleza. Não fez diferença, ficou do mesmo tamanho, né? Vamos lá, quem quer participar aqui com a gente? Vamos ver alguns exemplos da língua de sinais. Vamos lá, pessoal, 30 segundos para alguém entrar aqui, abrir a câmera, participar com a gente. Vamos lá.
Ninguém, não tem problema. Vou fazer aqui, pessoal, antes da gente entrar numa dinâmica, exemplos da expressão facial, que é a questão sintática, né? Ela entra no nível sintático, dá aquele significado. Por exemplo, vamos usar o verbo entrar. Então, uma expressão. Esse aqui é o sinal de entrar, tá? Entrar. Entrar. Então, eu vou fazer uma afirmação, uma negação e uma interrogação com esse mesmo verbo. Benedita, pode vir, sem problema nenhum. Pode participar quantas vezes quiser. Se entrar mais de um aluno aqui, a gente faz um bate-bola aqui entre os dois, entre os 3, 4. Pode entrar quantas pessoas quiserem, tá, pessoal? Fica à vontade, a aula é de vocês. E como eu falei, podem perguntar, podem abrir a câmera, o microfone, não tem problema nenhum. Então, veja só. Para eu afirmar que uma pessoa entrou, eu vou fazer assim, ó. Ele entrou. Entrou. É uma afirmação, viu? Eu usei essa expressão, né? Ele entrou. Agora eu vou falar que ele não entrou. Eu vou fazer o mesmo sinal, o mesmo verbo, a mesma direção. Eu só vou mudar a expressão. Ele não entrou. Ele não entrou. Observaram? É a mesma construção. São os mesmos parâmetros. Só muda a expressão facial, e isso faz toda a diferença. Agora eu vou perguntar se ele entrou. Ele entrou? Ele entrou? Então tem a diferença, né? Entrou, eu balanço a cabeça, afirmação, ele não entrou. E a pergunta, ele entrou? Ele entrou? Então, a expressão facial, ela faz toda a diferença. Beleza, pessoal? Então, vamos agora fazer algumas atividades com vocês. Vamos lá, queria ter 2 alunos aqui na sala. A gente fazer A gente vai misturar a formação de frases com as expressões faciais. E aí, qual que vocês vão escolher? Sujeito, verbo, objeto, sujeito, objeto, verbo, objeto, sujeito, verbo. Mais alguém além da Benedita? Só a Benedita vai ganhar ponto quando eu corrigir dela. Aí, Fábio, Ana Paula, legal, bastante gente. É isso aí que a gente quer, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Pode ficar todo mundo aí, tá? Eu quero ver como que cada uma reagiria. Uma frase simples. Aí a gente vai analisar qual foi a estratégia que você usou para traduzir em livros. Pode errar, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Eu bati o carro. Beleza? Essa é a frase em português. A estrutura do português é sujeito, verbo, objeto. Não se preocupa com essa estrutura. Depois a gente vê. Eu bati o carro. Como você faria eu bati o carro em libras? Vamos lá. Vamos começar pela... Saiu o nome aqui para mim. Vê se aparece o nome aqui para mim. Pela Ana Paula. Ana Paula, como você faria eu bati o carro? Eu bati. Pode terminar. O carro. Não? Como que é carro? Carro, pessoal. Carro. Carro, beleza? Carro. Vamos lá. Muito bem. Então você usou sujeito, verbo, objeto. Sujeito eu, verbo bati o carro. Ela usou o português, beleza? Mesma expressão do português. Eu bati o carro. Vamos dar uma chance agora para Sheila. Vai lá, Sheila. Como você faria? Eu bati o carro. Eu bati o carro. Beleza, você usou o mesmo estilo da Ana Paula. Parabéns, pessoal. Tem que errar, tem que tentar mesmo, tem que praticar. Vamos dar uma chance agora para Jaqueline. Eu bati o carro. Muito bom, Jaqueline. Obrigado. Benedita. Eu bati. Muito bem. Ela já usou ali uma expressão diferente. Ela fez bater assim, né? Muito bem, muito bom, Benedita. Gostei.
Vai lá, Fábio. Não fez ainda, Fábio. Eu não sei o sinal de bater. Assim, ó, carro, a gente pode fazer assim, ó, bater. Ah, Certo? O carro tá indo aqui, ó. Eu acabei com a frente do carro. Tá vendo? Bater. Bater o carro. Vamos usar essa expressão. Como é que você faria? Você usaria também a estratégia sujeito, verbo, objeto? À vontade. Eu bati. Eu não bati. Você fez assim, expressão facial, eu entendi que você não bateu. Expressão facial é tudo, hein? Muito bom. Vamos ver mais alguém. Quem não participou? Lisandra. acho que eu ia balançar a cabeça assim. O que que eu Ah, fiz? sim. Depois que você bateu o carro. Muito bom, muito bom. Eu bati. Bem, obrigado. Última, Silmara. Eu bati carro. Beleza, pessoal. Olha só que interessante. Ali no chat, alguém tinha perguntado, tinha falado que se a gente usar o SVO é mais seguro. O SVO ele é tudo, porque a maioria dos verbos usa o SVO. Mas ó, é um verbo direcional, como a Fernanda falou. Mas lembra que os verbos direcionais são mais flexíveis? Aí que tá a pegadinha. Olha só, o que é que você entende? Eu tô querendo explicar para o surdo a falar eu bati e depois que eu faço sinal de carro. O que é que ele vai entender? Ah, será que eu estava andando e de repente eu bati num carro? Será que eu fui lá e bati no carro da pessoa? Dá N ideias. Mas uma dica de ouro para vocês, se quiserem anotar, vai ter nas atividades, tá? O que ajuda a gente a definir se é sujeito, verbo, objeto? É a cronologia das coisas. Como que as coisas acontecem. Então, a gente pode pensar de forma cronológica, o que aconteceu primeiro, onde que eu estava. Ou, uma técnica bem legal que eu usei também é desenhar. Eu não sei como é que eu vou explicar essa frase em Libras. Espera aí, eu vou desenhar aqui como é que aconteceu. E daí, quando eu vejo aquele desenho, eu imagino como que seria em Libras. Porque, olha só, como que você desenharia? Você primeiro desenharia você no carro lá dirigindo de boa. Depois você desenharia o carro amassado, certo? É uma opção. Então, como é que eu faria? Eu faria assim, ó. Eu, carro, bati. Entendeu? Aí seria sujeito, objeto, verbo. Agora ficou bem claro na língua de sinais. Eu não estou dizendo que se você usar eu bati o carro, o surdo não vai entender, a pessoa que está conversando com você não vai entender. Mas se você quiser subir de nível, para você se acostumar com a estrutura da língua de sinais, o objetivo da aula é essa, é mostrar que cada língua tem a sua estrutura própria. Lembra lá? Se eu jogar a estrutura do japonês no português, fica estranho. Dá para entender? Dá. Homem, pizza, comer ontem. Dá para entender, mas não fica legal, né? Então, na mesma forma da língua de sinais. Dá para entender, mas quer ficar legal, quer ficar no nível melhor? Então, eu, carro, bati. Aí a gente mudou, aí ficou sujeito, objeto, verbo. Beleza? Então, aí vocês já aprenderam um verbo, um sinal novo, né? Carro, beleza, pessoal? Carro, dirigir e bater. O verbo bater na língua de sinais, a gente pode fazer de várias formas. Como eu estou falando de um carro, estou sinalizando o carro, né, andando, e esse carro bateu. Eu posso fazer uma pessoa bater em outra pessoa, aí o sinal vai ser diferente. Eu vou usar um punho fechado, né? Bati na pessoa, ou a pessoa bateu em mim. Então, o que vai ajudar você a decidir? Meu Deus do céu, é difícil isso. Não é difícil. Desenha ou você pensa na ordem cronológica. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Entenderam essa parte do carro? Viram como ficou melhor? Eu estou dirigindo o carro e depois eu bati o carro. Porque se eu fizer eu bati o carro, eu estava andando e daí eu tropecei no carro, esbarrei no carro, dá N ideias.
Beleza? Só para vocês entenderem. A Libras tem uma estrutura específica. Vamos lá, quem quiser continuar aqui, vamos para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo é legal. Ó, sexo só depois do casamento. Sexo só depois do casamento. E aí? Independente se a pessoa concorda ou não, só uma frase, para a gente ver se você consegue exprimir essa ideia, beleza? Essa é a ideia que eu estou querendo passar. Será que eu consigo deixar claro isso em Libras? Faz o carro me atropelou. Professor, só ensina o que é os sinais separados para a gente daí poder montar a ordem. Ah, beleza. Ótimo. Boa ideia. Antes eu vou fazer ali, o carro me atropelou. Então, em ordem cronológica. Se você fosse desenhar, eu tava o quê? Eu estava andando, né? Para o carro me atropelar. Primeiro eu estava andando. Pode ser assim também, tanto faz. E daí o carro veio e me atropelou. Certo? Então, a ordem cronológica. Eu andei primeiro, depois o carro me atropelou. Tá bom? Passou por cima de mim. Aí, se você quiser criar uma história mirabolante, faz a pessoa caindo metros à frente, inventa o que você quiser. A língua de sinais dá essa oportunidade pra gente. Beleza? Então, vamos lá. Sexo é esse sinal aqui, ó. Pessoal, não faz enquanto eu tô fazendo. Essa é outra dica que vocês aprenderem. Só observa e depois você faz o sinal. Quem tiver aqui comigo com a câmera aberta vai aprender melhor. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Então, eu primeiro vou ensinar esse sinal, só observa, não faz. E depois, quando eu der o comando, eu vou fazer esse comando aqui, ó. Aí vocês fazem o sinal, beleza? Então, sexo. Sexo. É esse sinal aqui, essa configuração de mão, sexo. Agora podem fazer sinal de sexo. Isso, muito bem, pessoal, isso aí. Muito bem. O sinal de depois, né? Não faz, opa, não deu o comando ainda. O que aconteceu? Só observa. Aí você pode ver a configuração de mão, o movimento que eu fiz, o local, tá bom? Então só observa, depois, certo? É tipo uma mímica, né? Pode fazer depois, ó, depois. Vou fazer assim. Sinal de depois. Isso, muito bem. Casamento. Ó, sinal de casamento. A união de duas pessoas. Eu vou fazer assim o sinal de casamento, tá? Tá bom? Bater palma com a mão fechada ali, ó. Casamento. A gente pode fazer uma mímica. Tem gente que faz assim, né? Aliança, né? Casamento. Esse aqui, ó. Beleza? Sinal de casamento. Isso aí. A gente faz uma vez só. Casamento. Ó, aqueles dois ali são casados. Beleza? Ó, eu sou casado. Você é casado? Ó, expressão facial. Pergunta, né? Vou falar, eu não sou casado. Eu não preciso fazer o não casado. Esse é o objetivo da expressão facial. Esquece um pouco o português. Pensa numa nova estrutura. Estrutura da língua brasileira de sinais. Eu não sou casado. Beleza? E aí, como é que vocês fariam? Sexo de novo. Vamos revisar os sinais? Tem um sinal de só também, esqueci, né? Sexo só depois do casamento. Sinal de só. Só. Opa! Fábio, só observa. Ó, só. Dedo do meio, tá? Só. Quiser usar, pode usar. Então vamos lá, vamos ver se vocês lembram o sinal de sexo. Muito bem. Casamento. Isso aí. Depois. Só. Pode abrir os dedos, Jaqueline. Todos os dedos abertos. Só isso aqui. Isso. Só. Os surdos falam, só isso? Olha a expressão facial. Só isso. Tudo bem. Vamos lá, casamento. Tudo bem. Depois. Só. Sexo. Muito bem. Então vamos ver como é
que vocês vão... Mas vocês entenderam a ideia, né? A gente tem que pensar um pouquinho. Né? A gente tem que pensar como é que vai ser a estrutura dessa frase. Eu quero dizer para essa pessoa, em determinado contexto, que sexo só depois do casamento. Vamos ver. Quem quer começar? Jaqueline. Sexo só depois casamento. Gravou perfeito, muito obrigado. Então você usou o sujeito, verbo. Não. Você usou a mesma estrutura do português. Né? Não vamos nos atentar aqui à estrutura. Será que você passou a ideia que você queria? Vamos ver. Vamos lá, Benedita. Sexo só depois casamento. Obrigado, Benedita. Sei não, hein? Vamos ver se passou a ideia correta. Vamos ver. Vamos lá. Sheila. Sexo só depois casamento. Obrigado, Sheila. Vamos ver, vamos ver. Ana, Vanessa. Foi sexo só depois casamento. Obrigado. Todo mundo igual, hein? Vocês estão com o mesmo pensamento. Vamos lá, Fábio. Sem medo de errar. Casamento. Ó, essa é diferente. Depois só sexo. Palmas para a Fábio, ela acertou. Agora sim. Por quê, pessoal? Não tem problema, a gente tem que errar para a gente aprender. Qual que é o objetivo aqui dessa atividade? Olha só. Se a sua ideia é exprimir que sexo só depois do casamento, qual que é a ordem cronológica? O que tem que acontecer primeiro? Aê, Benedito, o casamento. O casamento é primeiro. Depois, é a mesma coisa de desenhar. Se você fosse desenhar, primeiro você desenhar lá, casalzinho, né? Casando lá, fazendo a cerimônia, aliança, depois vai para a lua de mel. Só um exemplo. Então, ordem cronológica ajuda a gente a entender isso. Porque, ó, se você falou para a pessoa, ó, olha só o que vocês falaram, sexo só, depois casamento. Então, aqui é só sexo, depois que a gente vai casar, não tem problema. Então, se você queria ensinar essa lição para uma pessoa surda, aí você acabou com a pessoa. Isso é... Vocês entenderam a importância disso? Então, cuidado, não é tudo SVO, pessoal. Não é tudo SVO, tá bom? A gente tem que pensar, ordem cronológica, desenha, né? Ó, a Cris está aqui, a Cris é surda. Tudo bom, Cris? Boa noite, tudo bem? Não? Tudo mal? Quer participar? Fica à vontade, hein? Deixa eu ver se o que o pessoal está falando aqui no chat. Nessa frase não tem verbo, né? E como fica a ordem? A ordem que fizer sentido, pessoal. Verdade, isso é verdade. Exatamente. Isso que o Diogo falou é muito importante, porque no português a gente pode usar vírgula, né? E aí você faz a separação das sentenças. Mas na Libras não tem isso. Não tem vírgula na língua de sinais. Então pessoal, esse exemplo foi bem legal. Pensou em ordem cronológica, casou primeiro, depois sexo liberado. Beleza? Então, cuidado. Se você não pensar muito bem, você pode passar uma ideia totalmente errada. E aí, já foi. Então, isso é importante para quem está aprendendo Libras, se tivesse o uso do depois, faria sentido na ordem que estava? Só depois do casamento. Não. Porque o surdo, ele vai entender o quê? O que você faz? O que você vai fazer depois? Entendeu? Então, você separou ali. Tem uma coisa que acontece antes,
quando você fez esse sinal de depois, não ficou claro. Na língua de sinais, pessoal, não tem o mesmo sentido do português. Esse é o objetivo que eu quero passar aqui para vocês, tá bom? Para nós faz sentido, né? Nós que somos ouvintes, que falamos o português desde criança. Mas por surdo, não. Só depois. Vamos a outro exemplo aqui, bem legal. Quem quiser entrar, pessoal, na aula, vai entrando aí. Tá. Nicole, tá pesado para você aí, Nicole? Tranquilo? Tá. Desculpa aí, pessoal, a gente só tem um intérprete, tá? Mas assim, a gente já vai acabar daqui a pouco, talvez até acabe um pouquinho antes, então, tá bom? Nicole, vamos lá, mais 8 minutos, a gente acaba 10 para as 9, beleza, pessoal? O que eu passei para vocês aqui, vocês vão conseguir fazer atividade, essa é a alma do negócio. Quem quiser entrar, pessoal, aproveita, tá acabando a aula, vamos ter outros exemplos aqui, ó. A Benedita, a Fábia, a Jaqueline, a Sheila, elas estão aproveitando mais que vocês, hein? Outro exemplo, para a gente entender essa questão do depois, que é polêmico, tá? Fernanda, Diogo, olha lá. Sobremesa, doce, só depois do almoço. Você falou pro teu filho, hein? Doce só depois do almoço, hein? Sobremesa só depois do almoço. E aí, vamos lá. Que lição vocês aprenderam lá do sexo depois do casamento? A Fábio acertou. Tô até desconfiado ali, viu? Desconfiado. Aí vamos lá, vamos começar pela Jaqueline. Qual que é a ordem cronológica? Se você fosse desenhar, você desenharia o quê? Vamos lá, Benedita começou. Vai lá, Benedita. Comer, almoço, depois doce. Perfeito. Perfeito. Viu a ordem cronológica? Desculpa, pessoal, não ensinei os sinais para vocês, né? O que é que vem primeiro? Almoço. Então, almoço, sinal aqui, ó, de meio-dia, ó. Meio-dia ou meia-noite, né? Aqui, ó. A gente imagina que tem um relógio aqui, né? Na cara, ó. Meia-noite, meio-dia, comer. Almoço. Certo? Almoço. Sobremesa é doce. Doce, fruta, a gente faz doce, de forma geral, né? Sobremesa. Depois. E o sinal de depois. Alguém quer tentar de novo aí? Vamos lá, quem quer tentar aí fazer o sinal? Sobremesa só depois do almoço. Olha lá. Depois, sou doce. Perfeito. É isso daí, pessoal. É isso daí. Agora vocês pegaram a alma do negócio. Beleza? Isso vai ajudar vocês a não fazer o português sinalizado. Que é o que? A mesma estrutura do português para Libras. Não. Idiomas diferentes, regras diferentes. A Libras é um idioma incrível. Ela tem suas próprias regras, ela tem gramática, ela tem semântica, ela tem fonologia, morfologia, todas essas coisas aí. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Tá bom? Podem ficar à vontade. Vamos pensar em mais algumas frases aqui. Vamos lá. O médico trabalha no hospital, pode trabalhar no hospital, só depois de formado. Beleza? Uma frase simples. O médico ele vai poder exercer a função dele só depois que ele se formar. Então vamos lá, vou ensinar os sinais para vocês. Vamos lá. Já vamos falar das expressões, Ana Paula. Médico só olha. Opa, o que aconteceu, Benedita? Observa primeiro. Médico. Uma mão assim, a perninha, né? O médico fazendo lá, batendo o martelinho, né? E a outra assim, ó. Médico, médico. Vamos lá, todo mundo. Médico. Sheila. Não, é sexo, Sheila. Cuidado. Não. Cuidado. Um dedo é assim, a perninha, e o outro esticado, ó. Batendo aqui, ó. Tá vendo? Já viu essa imagem do médico antigamente que pegava o martelinho, batia no joelho? Não já viu isso, né? Então é isso aqui, ó. Batendo aqui. Assim não. Já mudou o sentido, beleza? Cuidado, médico. Sinal de médico. Vamos lá. Médico, trabalhar. Sinal de trabalhar, ó. A mão em L. Opa, só observa
Só observa, não faz. Trabalhar. Beleza? Trabalhar. Vamos lá, sinal de trabalhar. Isso aí, trabalhar. Agora, vamos lá, médico, trabalhar. Hospital, sinal de hospital, é aqui, ó. É a cruz na testa, ó. Hospital, certo? Hospital. Não faz, Sheila, só observa. Pode fazer casa, hospital, vamos fazer direto assim, ó. Hospital. Hospital. Beleza? Vamos lá, sinal de hospital. Hospital, muito bem. De novo, médico, trabalha, hospital. Só depois vocês já sabem, formado, esse sinal de formado, observem, ó. Formado. Opa, só observa. Associação, lembra que a associação ajuda vocês a lembrarem? Imagina que combina com alguma coisa. Então, pegar o canudo, né? Sabe aquele canudo que o pessoal que se forma pega, né? Aquele canudo. Então, formado. Tá? Vamos lá, sinal de formado. Isso aí, formado. Tanto faz, Fernanda, trabalhar assim, são variações. Nas outras aulas vocês viram, né, que existem variações. Variação de azul, de não sei o quê, não tem problema nenhum. Tanto faz, beleza? Trabalhar. Tem trabalhar assim também, ó, que é uma mímica, né, digamos assim, não tem problema. Mas o sinal oficial da língua brasileira de sinais, a gente faz esse movimento. Trabalhar, tanto faz. É uma variação. Beleza? É a mesma configuração de mão, sim. Então, vamos lá, pessoal. Já aprenderam o sinal de médico, trabalhar, formado, hospital. Vamos revisar? Sinal de hospital. Hospital, Sheila quase fez hospital aqui, ó. Hospital, beleza? Lembra lá da enfermeira que usava aquele símbolozinho, né? Hospital, beleza? Agora médico. Vamos lá, médico. Isso, martelinho no joelho. Isso aí. Vamos lá, trabalhar. Vamos trabalhar, pessoal. E o último, formado. Vamos lá, vamos ajudar aqui, não estou vendo o nome. Sei que está de azul, ó, as duas mãos no mesmo lado, paralelas, tá? Isso, ó, uma do lado da outra, aí uma você vai puxar para trás e a outra você vai levar para frente, ó. Formado. Abre a mão e fecha. Isso, formado. Tá vendo que a mão até eu bato até a mão, né? Uma bate na outra. Ó. Formado. Eu me formei. Isso. Formado. Perfeito, pessoal. Perfeito. É isso aí. Então vamos lá. Quem faria lá? O médico só pode trabalhar no hospital depois de formado. Quem quer começar? Vai lá. Médico formado. Pode começar de novo? Começa de novo, por favor. Depois formado, médico, hospital, trabalha. Isso, muito bom, muito bom. Ela já mudou um pouco. Parabéns. Mais alguém? Quer arriscar? Vamos lá. Não estou vendo seu nome, pode fazer, de camisa preta aí, pode fazer. Formado, trabalhar, depois médico. Muito bom, já mudou um pouco também. Isso aí, vocês estão começando a não ficar presos ao português, é isso que a gente quer. Mais alguém? Vamos lá, Benedita. Formado, depois trabalhar. Hospital. Pode repetir, Benedita, por favor, já que você fez rapidinho? Formado, depois trabalhar, médico,
hospital. Muito bom, já mudou também. Vamos lá, Sheila. Hospital, trabalha, médico, depois formado. Valeu, obrigado. Vou usar a expressão da Sheila, para explicar para vocês. Faltou a Fábio, né? A Fábio. Ok. Pode fazer de novo, Fábio, por favor? Formado. Depois, médico, trabalha, hospital. Muito bom. Parabéns, pessoal. Parabéns para vocês, ó. Parabéns. Mas não foi satisfatório ainda. Por quê, ó? Se você fizer assim, ó. Teve alguns que quase chegaram, mas o médico tinha que vir primeiro, né? Ele está estudando ali. Porque se você fizer assim, igual a Sheila fez, ela fez, ó, trabalha no hospital, depois se forma como médico. Qual que foi a ideia que eu dei para a pessoa surda? Eu posso trabalhar no hospital, depois eu me formo como médico. Tanto faz. Tá errado, né? A ideia não é essa. Eu não quero ser operado por essa pessoa, jamais. Deus me livre, né? Então, qual que é a ideia? Usar o médico primeiro. Quase, a Benedita quase acertou. Acho que a Benedita e mais alguém aqui quase acertar. Você poderia fazer assim, médico formado, certo? Ele se formou. Você pode acrescentar até alguma informação. Na faculdade, né? Se formou. Aí depois ele vai lá no hospital trabalhar. Vai trabalhar no hospital. A ordem cronológica. Ele primeiro estudou, se formou e depois que ele vai para o hospital. O problema é que no português a gente colocou o hospital primeiro, trabalhar primeiro, né? E colocou se formar por último. E a ideia cronológica seria o quê? Se forma primeiro, depois você trabalha. Beleza? Já estou estourando o tempo aqui, pessoal. Só para a gente revisar. Não pode usar o formato antes, nesse caso, e na sequência médico. É porque, assim, se você fala que a pessoa está se formando, mas se formando em quê? Tem que dar a ideia, né? Está se formando em medicina, certo? Está formado, mas formado em quê? Faltou ali uma informação, entenderam? Para ficar claro. Língua de sinais é isso. Por isso que eu falei de desenhar, tem que desenhar. Ah, até 21h30? Ah, tá. Beleza. Mas a gente vai terminar antes, sem problema nenhum. Acho que o pessoal pegou. Eu vou explicar agora, pessoal, as atividades que eu passei para vocês, tá bom? Vocês vão ver lá, a Fabiola reiterou. Por favor, pessoal, pouquíssimas pessoas fizeram atividade 1, 2 e 3. Vão lá fazer as atividades, tá? Isso é extremamente importante, vocês não vão conseguir o certificado. Tá bom? Vocês vão achar lá na Fernanda Cavalli, depois entre em contato com a Fabiola, com o pessoal, lá no Extensão, tá bom? Ela pode ajudar vocês, porque teve alunos que já mandaram. Ah, beleza. Vamos ver o que aconteceu com você lá, então. As expressões faciais. Lá eu mandei uma fotografia para vocês que tem um monte de expressões faciais bem legais. E aí vocês vão escolher 10 expressões faciais. E aí vocês vão no espelho fazer essa expressão. Por exemplo, triste. A configuração de mão de triste é essa. Não precisa fazer o sinal, tá? Só a expressão já está valendo. Você imagina fazer triste assim? Não tem nada a ver, né, pessoal? Não combina, né? Triste assim. Tem que fazer triste. E qual que é a intensidade dessa tristeza? Eu posso estar triste, meio abatido, eu posso estar muito triste. Beleza? Então, vocês vão ver lá, tem lá já as opções, tem o nome das expressões, vocês vão escolher 10, e aí vocês vão tirar uma foto e anexar no arquivo. Tá? Tira a foto e joga lá no Word com o nome da expressão que você colocou.
A ideia é, sim, as aulas ficam gravadas, Fernanda. Todas as aulas estão lá. E aí você vai treinar essa expressão no espelho. Então, se veja no espelho. Será que essa expressão que eu estou fazendo condiz? Vamos dar um outro exemplo. Ó. O sinal de susto e surpresa. É a mesma configuração de mão, mesmo ponto de articulação, mesmo movimento, mesma direção. Ó. Susto! Perceberam? Susto, que susto! Aquela sensação ruim. Agora, surpresa. Surpresa! Uma surpresa geralmente é uma surpresa boa, né? Surpresa. Viram a diferença? Susto e surpresa. A expressão facial faz toda a diferença nesse sentido. Tá bom? Vamos lá, sinal de feliz. Jaqueline, já que você está ali, como é que você faria o sinal de feliz, Jaqueline? Sabe o sinal de feliz? Configuração de mão? Não? Letra F. Ó, F. Tá? Sabe letra F, né? Isso. Aí você faz assim, ó. Feliz. Tá muito feliz, hein? Viu só a intensidade? Feliz, né? As pessoas dizendo aqui, adorei. A expressão é importante, beleza, pessoal? A expressão ela tem que condizer com o sinal, com o sentimento. Eu não posso fazer feliz assim. Feliz. Não tem nada a ver. É a gramatical na língua de sinais. Feliz. Dependendo da intensidade da sua felicidade, você põe mais sentimento ou não. Beleza? O legal dessa fotografia que eu coloquei lá para vocês na atividade é que tem intensidade, da menor para maior. É muito legal, bem interessante. Então treinem todas, Kenny. Tem várias. Fiquem treinando na frente do espelho. Fica lá no espelho, fazendo as expressões, treinando, vai soltando, né? E aí vocês escolhem 10. Escolham as 10 mais difíceis, vai. Um desafio aí para vocês e coloca lá na atividade. E a segunda atividade é isso que a gente praticou aqui. Tem frases prontas, inclusive acho que eu dei bobeira, já fiz uma aqui na aula, que tá lá. Ficou de graça aí para vocês, tá? São 3 frases, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Vai pegar essa frase em português e vai transformar ela em língua de sinais. Beleza? Igual a gente fez aqui. Eu bati o carro. Sexo depois do casamento. Como é que ficaria legal em Libras? 2 dicas para vocês fazerem atividade, pessoal. Desenha ordem cronológica. Tá bom? Como é que eu desenharia isso? O que eu faria primeiro? Qual que é a ordem cronológica? E aí são 3 frases. Vocês vão gravar um vídeo das 3 juntas. Um vídeo só com as 3 frases. Frases curtinhas, se prepara bem, pensa um pouquinho, pesquisa no YouTube, como é que é esse sinal aqui, como é que não sei o quê, vai que você acha a frase pronta. O importante é que você está treinando e estimulando o seu cérebro a não ficar preso ao português. Pensar na língua de sinais, que é uma língua riquíssima e tem suas próprias estruturas. Tá bom? Tem nota sim, a gente vai corrigir, tá? As atividades têm nota. Todos os professores vão corrigir. Beleza, Ana Paula? E só que assim, é um curso, né, pessoal? Vocês estão aprendendo, né? A gente quer, se a gente perceber o esforço de vocês em fazer as atividades, aquela vontade de aprender, eu acho que se vocês fizerem a tempo, assim como a Fabíola pediu, dá tempo da gente corrigir e devolver. Quem mandar essa semana, final de semana, eu já vou lá dar uma olhada. Eu tô até ansioso para ver vocês fazerem essas atividades aí. Para mim não é, que saco, vou corrigir as atividades dos alunos. Estou ansioso para ajudar vocês, ver se vocês entenderem, beleza? Se mandarem a tempo do encerramento do curso, a gente devolve para vocês, a gente dá um feedback. É isso que nos ajuda a melhorar no idioma, né? Tá bom? Então, expressão facial condizente com a frase, com a palavra. Um que a Nicole fez ficou muito legal. Gostoso e delicioso. Viram a diferença? Você põe aquela intensidade. A expressão facial é assim. Mas como teve até um aluno que falou aqui, acho que foi o Diogo, né? Vai ser natural. Com o tempo vocês vão... Às vezes vocês vão ter que dar aquela forçada, aquela destravada nos músculos da face, né? Mas depois vai ser uma coisa natural. É igual a mão. Tem gente que fala, não consigo fazer as letras. O R é um sacrifício, né? Tem que forçar os dedos aqui. Por quê?
você não está acostumado a usar as articulações da sua mão. O que vai te ajudar? Prática. Então, todo dia você vai na frente do espelho e faz o alfabeto com as duas mãos. Todo dia. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vai chegar uma hora que você vê a pessoa que é fluente em Libras, ela faz o nome dela bem rapidinho, né? Aí você viu que você já chegou... Existe a memória muscular, sabia, pessoal? A gente tem a memória muscular. Já viram patinadores no gelo? Aquelas pessoas que estão lá patinando no gelo, ele não fica pensando qual movimento que ele vai fazer. Se ele pensar, ele cai. Ele tá lá no gelo. É extremamente escorregadio aquilo ali. Ele treinou tanto que ele tem uma memória muscular que o corpo dele responde na hora. Ele pensou, ele já responde. Então, Libras também. Você pensou na frase em Libras, você vai ter essa memória muscular, tanto nas mãos, né, no corpo, e na face também, como o Diogo falou. Vai ser uma coisa natural para vocês. Então, tem que praticar bastante. Tá bom? E uma última dica para a gente encerrar a aula de hoje. Já falei demais, vocês não aguentam mais me escutar aqui. Pessoal, existe uma diferença muito grande no método de estudo. O método de estudo eficaz é o seguinte, ó. Eu estudo toda quarta-feira, quando tem aula aqui, eu fico 2 horas estudando. E aí eu vou estudar de novo só na semana que vem. Esse método não é eficaz. Você estudar muitas horas, poucas vezes. Não vale a pena esse método. É muito melhor você estudar poucos minutos, mais vezes. Por exemplo, um método eficaz para você aprender o idioma é você estudar 10 a 15 a 20 minutos por dia. Só que todo dia, um pouquinho ali, ó, 10 minutos. Eu vou treinar o alfabeto aqui no espelho, vou treinar a expressão facial, vou ver um vídeo de uma aula no YouTube, tem um monte. 10 minutos, todo dia, todo dia, todo dia. Você vai ver que isso vai fazer uma diferença enorme para você. Do que você sentar toda segunda-feira, 3 horas, eu vou estudar Libras. Isso não vai ser legal. Então, é melhor você diminuir o tempo e aumentar a constância. Tá bom? Então, alguém levantou a mão aqui, ó, Fernanda. Professor, muito obrigado pela aula, esclarecedora. Na graduação. Vamos lá, pessoal, não desistam, tá? Não desistam, não, vocês vão conseguir. Não é difícil, é muito mais fácil aprender Libras do que aprender inglês, do que aprender espanhol. Muito mais fácil, tá bom? Nayara, pode falar, antes da gente encerrar? Boa noite, professor, tudo bem? Gente. Então, assim, você falou sobre treinar pouco tempo ali, né? Então, eu atualmente eu não dou aula para aluno surdo, mas eu tento integrar na minha aula alguma coisa assim que eu uso diariamente. Por exemplo, eu tento usar sempre bom dia, boa tarde, coisas assim que a gente usa, né, diariamente. Não estou usando a Libras ali durante toda a aula, mas em pequenas partes, assim, para estar praticando, como você falou. Perfeito, perfeito. Isso vai ajudar você a gravar. Aí, quando o bom dia, boa tarde, boa noite ficar já natural para você, você incorpora outra frase, outro sinal. Legal, parabéns. Muito bom essa dica. Façam isso, pessoal. Tá bom, pessoal? A gente está à disposição. Façam as atividades. Procurem a gente. A Fabiola postou lá o link de acesso ao AVA Extensão. Se vocês estiverem com dificuldade, podem entrar em contato com a gente. Façam as atividades para dar tempo da gente devolver e vocês corrigirem. O objetivo é aprender. Não fica pensando em nota, né? Eu mesmo não vou ter coragem de zerar um aluno que se esforçou, gravou o vídeo, fez a foto. Poxa, né? É isso que a gente quer que vocês façam. É isso que vai ajudar vocês a aprenderem, tá bom? Tamo junto, que precisarem. Palmas para a Nicole aí, todo mundo. Aguentou a barra sozinha. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu sei como é que é. Parabéns, Nicole. Obrigado, viu? De coração. Você é show, você é fera. Parabéns pela aula de semana passada, muito boa também. Eu vi a gravação. E tamo junto, pessoal. Boa noite a todos aí. A gente se vê. Beleza? Abraço.